Olá, meus amados, aqui é o professor Felipe Figueira, sejam bem-vindos à nossa série sobre geopolítica. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, mas antes gostaria que você clicasse aqui no sininho para receber as notificações, curtisse esse vídeo, deixasse um comentário, porque toda vez que você faz isso, o algoritmo do YouTube reconhece a importância e o engajamento. Então é importante que você faça isso, que você passe essa mensagem para todas as pessoas que você conhece. Olha só, quando a gente começou a estudar economia lá atrás, né, fundamentalmente sobre o autor Adam Smith, em Riqueza das Nações, que escreveu que existe uma mão invisível que controla o mercado. Olha só que interessante que ele falou. E essa mão invisível na economia é o que determina, né? É como se houvesse uma mão invisível que pudesse, de alguma forma, controlar a oferta e a procura. Então, é um princípio econômico, né? Quem é que determina o preço? É essa mão invisível, tá? Essa mão que é como se houvesse uma mão invisível, né, capaz de controlar o preço das coisas. Existem pessoas que estão ofertando seus produtos e serviços a um determinado preço. Vamos dizer, eu estou vendendo cachorro quente a R$ 20, tá? O meu dogão. Então o dogão lá é R$ 20. E você tem pessoas procurando esse dogão também a R$ 20. Então, quando quem está ofertando e quem está procurando se encontram, existe a venda. Esse é um princípio econômico, tá? É um princípio econômico, uma teoria desenvolvida pela racionalidade humana. Isso não tem nada a ver com a natureza. Inclusive, na natureza, não existe certo e errado. A questão de, né, nós tentarmos uma racionalidade é meramente uma opção humana. Porque no mundo animal, quando o leão está com fome, é a gazela mais fraca que fica para trás que vai ser sacrificada, né? É assim que funciona. Esse é no mundo natural. Mas o que eu quero dizer com isso? Essa mão invisível, e se você prestar atenção, até nesse vídeo do Will Smith, ele coloca, uma hora ele coloca a mão para dentro da jaqueta. Então, deixa eu fazer aqui. Ele coloca a mão para dentro da jaqueta. Ele faz assim, ó. Uma hora ele está falando, ele para e faz assim. Num gesto a quem realmente manda no planeta. Então, olha só. Quem é essa mão? Quem é capaz de realmente interferir na questão dos preços, fazer os preços subirem ou os preços descerem? Quem é essa mão invisível? É a mão que envia os seus fantoches, porque existem pessoas por trás disso. Então, no tempo que eu trabalhei na ONU, né, a gente sabia disso. A cada vez que os alimentos aumentavam $1, milhares de pessoas deixavam de comer.
US$ 1 só, gente. US$ 1. Aumentou US$ 1. E por que isso? Né, Felipe, por que isso? Porque você tem um orçamento. Você tem um orçamento finito. Olha, com esse orçamento aqui, dá para a gente comprar 3.000 refeições. Só que como aumentou, porque na hora que você faz o orçamento, você tem uma ideia do quanto você pode comprar com aquele dinheiro. O orçamento é feito antes. Então, depois disso, quando você vai, de fato, comprar os alimentos e percebe que aumentou, você não vai comprar o mesmo número. Você vai comprar bem menos do que o que você planejou. Então, a cada dia, nós perdemos. Existe uma coisa chamada depreciação. Depreciação, trocando em miúdos, é o valor que você perde diariamente se você deixa o seu dinheiro parado. O dinheiro precisa se movimentar. Assim como o ser humano, ele precisa se movimentar. E a gente precisa produzir, a gente precisa se exercitar. E o dinheiro é a mesma coisa. Então, toda vez que você deixa parado, você está perdendo. Por que você está perdendo? Por que seu dinheiro está depreciando? Porque você está deixando de aproveitar oportunidades de ganhos. E a gente sabe que a poupança já não rende mais nada. Rendia na época dos nossos avós. Hoje em dia já não rende mais nada. Então, a depreciação é como um carro. Você comprou o carro, você tirou o carro da concessionária. Você já perdeu ali 5% do valor. Porque as pessoas não vão comprar, não vão pagar o mesmo valor que você deu no carro zero se ele tiver 10.000 quilômetros rodados. Então, a depreciação faz parte da nossa vida. Assim como a inflação, que é manipulada pelo ser humano. Quando você emite muito dinheiro, que é o que os Estados Unidos está fazendo, nesses últimos 2 anos agora, eles emitiram mais dinheiro do que em toda a história, simplesmente emite dinheiro. Eles estão fazendo o quê? Quando você tem muito, né? Vamos dizer, você teve uma safra recorde de tomate, o preço do tomate cai, porque você tem muito. Agora, quando você tem pouco, esse preço aumenta. E o que isso tem a ver com o que você está falando, Felipe? Tem a ver, gente, com o fato de nós já pagarmos uma taxa diária chamada inflação. O nosso dinheiro se deprecia. Antigamente, você comprava um dogão, eu lembro disso, você pagava R$3, agora R$20. Então nós perdemos valor. O nosso dinheiro, ele compra cada vez menos. Isso é manipulado pelo homem. Isso não é uma regra natural. Isso foi inventado pelo homem. Isso foi inventado pelo sistema financeiro. Então, como é que você faz isso? Como é que você manipula? Como é que você tem todo um sistema? Você cobra juros sobre juros. Então, se você virar para qualquer pessoa, né, de um país civilizado, desenvolvido, e falar assim, olha, no Brasil a gente paga, né, como eu já fiz, a gente paga 400% de juros no cartão de crédito. E os meus amigos de outros países, você... O quê? 400% ao ano. Esse era o nosso cartão de crédito. Agora deve estar uns 200 e pouco, 300. Ou seja, você paga 3 vezes mais. Gente, não tem como você se livrar desse sistema que é inflacionário, desse juros sobre juros,
e do poder econômico desses financistas. Não tem como. Aí você fala assim, tá bom, mas tem pessoas que conseguem. Tem pessoas que conseguem. Você vai ver lá, gente, é 1%. Enquanto que quem paga as maiores taxas, os maiores impostos, né, que são feitos no Brasil em cima do consumo, são os mais pobres. Porque eles vão destinar ali 70%, 80% da renda para comer. Então, esse sistema é que vem nos aprisionando. Inflação, juros sobre juros, dinheiro muito caro. Sistema de liberdade zero para você poder empreender. Então é o seguinte, o Estado não te dá educação, não te dá saúde, não te dá emprego, ou não fornece as ferramentas para que você possa buscar emprego. E aí o Estado fala assim, a culpa é sua que não consegue. O problema está com você que não consegue. Então tudo isso que eu estou falando aqui, gente, pode parecer estranho para a maioria dos brasileiros, mas eu já entendo isso há pelo menos 20 anos. Desde que eu fui morar em Nova York. Então, assim, é muito difícil você conseguir se libertar. As chances são praticamente nulas. Pode ser que uma vez, um ou outro deu uma sorte lá e o cara passou num concurso público, entendeu? Mas mesmo assim ele está limitado. Ele não vai conseguir chegar ao máximo do potencial dele sem conhecimento especializado, sem se abrir a essa nova realidade de que existe essa mão invisível. E quem é que seria capaz de controlar oferta e procura? Quem é que seria capaz de manipular esse sistema e fazer com que os preços flutuem? Já viu um negócio chamado guerra? O que acontece numa guerra? Os preços flutuam. Quem tem dinheiro perde dinheiro. Então, os financistas, esses grupos, Vanguard, BlackRock, que são muito maiores do que países. O BlackRock, por exemplo, tem sob o seu gerenciamento 9 trilhões de dólares. Seria o terceiro maior país do mundo. Estados Unidos com 20 trilhões e China com 14 trilhões. Depois vem o BlackRock em terceiro com 9 trilhões. Então, esses grupos é que manipulam o mercado financeiro e que colocam os países de joelhos. As dinastias, as famílias, né, que são do old money. O que é o old money? É o dinheiro antigo. É um dinheiro tão grande e eles estão tão pulverizados que você não consegue nem contar a fortuna dos caras. Aí você vê lá na Forbes, você vê o nome de várias pessoas, mas você não vê o nome dessas pessoas. Porque, é a mão invisível, né? Do Will Smith lá, ele fez esse gesto em obediência aos seus donos. Ele fica lá fazendo palhaçada, fingindo que bateu lá no Chris Rock, e você fica batendo palma, pesquisando lá. Você vai ver que daqui a pouco eles vão lançar, né? A Pfizer já tá lançando, na verdade, esse remédio. Então tudo é dinheiro. Nessa Matrix aqui, tudo é dinheiro. Um outro exemplo, George Soros. Quando a Petrobras, né, chegou a R$ 8,43, eu lembro disso. A ação da Petrobras chegou a R$ 8,43. Petrobras é uma das maiores empresas do mundo. George Soros foi lá e comprou. O que acontece quando há uma compra, né,
grande, um player, né? Um agente vai lá e faz uma compra grande, todo mundo fica sabendo, o que que as pessoas fazem? Se o fulano entrou, eu também vou entrar. O que que acontece com o valor da ação? Ela dispara. Então de 8,43 ela, vamos supor, eu não sei o número correto, mas vamos dizer que ela foi para 50. De 8 e pouco foi para 50. Por quê? Porque esse nome traz credibilidade. O George Soros já quebrou vários países. Ele joga contra as economias. Mas é óbvio que uma pessoa que não tem nem estudo, que não sabe nem falar direito, que fala Flamengo, né? Não vai entender o que eu estou falando. Porque ela não tem esse conhecimento. Porque não foi passado para ela. Fluminense. Não vai, porra, não vai. E a gente vive nesse jardim de aflições, porque você vê que o negócio está errado, você vê que está todo mundo cego, vendo novela, se drogando, né? Fazendo fofoca, e não está estudando o que tem que estudar. Não estuda economia, né? Estuda a cor da unha da menina da novela. Que cor que fica melhor? É muito difícil. É muito difícil. Então, a única maneira que você tem é buscar conhecimento especializado para tentar, de alguma forma, sair dessa matrix, sair dessa corrida de rato. Você fica nessa corrida. Eu tenho um amigo que ele fala assim, cara, eu desisti de ser rico, porque toda vez que eu tento, existe um teto, um glass ceiling, né? Um teto de vidro que não deixa com que ele falou para mim, ele falou, eu não consigo, cara. Por mais que eu tente, que eu me esforce, aí quando eu tô chegando vem uma pedrada, porque o governo é teu sócio, porque nós já vivemos sob depreciação. É por isso que a gente tem que acordar de manhã com uma mega disposição, meu irmão, porque você já acorda na depreciação. O teu valor, ele já vai diminuindo se você não fizer nada. Se você não tiver ideia, se você não for motivado, se você não se juntar a pessoas que pensam do mesmo jeito que você, que te empurrem. Tem hora que você não vai querer, mas a gente vai te empurrar. Entendeu? Nem que tu vai arrastado, mas tu vai. É através do conhecimento especializado, porque nós temos as maiores taxas de juros do mundo, a classe média diminuiu tremendamente, os pobres aumentaram com a pandemia porque a guerra é importante, gente. Se eu faço guerra, eu desestabilizo esses preços. A gasolina estava R$3. Já está batendo 9. Você triplica. Aí você, né, mudou na gasolina, mudou tudo. Porque o preço do frete. Então perceba que somente forças muito grandes, né, que existem no nosso planeta, né, dessas dinastias, dessas famílias, é que conseguem esse resultado. E elas estão em todos os lugares. E elas estão nas redes sociais, na grande mídia, na TV, no rádio, estão em todos os lugares. E elas, dessa forma, comandam a população, que cada vez mais perde valor. Então, isso está em vários filmes, né? Mas fundamentalmente no Clube da Luta. A única maneira da gente vencer é a gente acabar com esse sistema financeiro. Ou a gente criar um sistema financeiro que não tenha essas barbaridades, juros sobre juros, né? Juros compostos, que não tenha esse nível de inflação
E você pensa que a inflação é coisa do acaso? Não é coisa do acaso. Você acha que guerra? Não, a coisa aconteceu, não existe isso. É intencional. Porque quando tem uma guerra, você não tem licitação para os armamentos, para as roupas, para a tecnologia. Já imaginou quanto esses caras devem ganhar? Então, abra o seu olho para quem realmente, né, é essa mão invisível. Não é uma força. Ah, então quem determina o preço é uma conjuntura astronômica. Não, não. A economia é uma ciência humana. Na natureza não tem isso. E a gente poderia viver muito melhor se essas pessoas não quisessem dominar o mundo, né? E eles dominam o mundo porque eles dominam o dinheiro, é só isso que eles têm. Se tirar o dinheiro dessas pessoas, eles não sabem fazer nada. Porque quem sustenta isso tudo é o pobre. Quem sustenta é a classe média, a classe trabalhadora. E todos nós pagamos para que esse sistema viva de renda. Eles não precisam fazer nada, porque os bancos são deles. Ah, você quer dinheiro? Então vou anotar aqui, ó. Eu vou ganhar dinheiro em cima de você, do seu trabalho. E isso não é natural. Só que cada vez mais está ficando claro para a gente, né? Quem são esses financistas? Quem são essas pessoas? Só você pesquisar aí old money, né? Dinheiro antigo, dinastias, que você vai ver. E ver se para de ficar vendo Big Brother e ficar comentando aí na rede social, né, meu irmão? Porra, você é mais inteligente que isso, né? Vamos juntos? Compartilhe esse vídeo aqui para alguém. Gratidão.